Olá, 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 tudo bem? Meu nome é Glaucia Ertes de Moraes e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica, ela é relativamente comum e é muito complexa. Então, os seus sintomas clássicos é dores musculares e nas articulações, ambas generalizadas. O problema está na musculatura de todo o corpo. Então, todo o corpo dói. Ela também é conhecida como SFM, ou Síndrome de Fibromialgia, ou Síndrome de Johanina-Dognini. A fibromialgia ela pode durar anos, ou ela pode durar também a vida inteira. No entanto, muitas vezes ela é mal diagnosticada e mal entendida. É muito comum pacientes dessa síndrome demorarem anos e anos até descobrirem a doença. Passam por vários médicos até que encontram um reumatologista e esse reumatologista então ele vai apertar em alguns pontos, que são mais ou menos 18 pontos, para fazer o diagnóstico clínico. Que não existe um exame, por exemplo, um exame de sangue, alguma coisa que diga que a pessoa tenha fibromialgia, que não aparecem exames, né? Tem um exame que ele é utilizado como complementar, que é a termografia. E a termografia, então, é um exame de imagem que onde que tem mais dor, fica mais vermelho. Então, esse também é um exame que ele é utilizado para fazer uma complementação do diagnóstico clínico do médico. É comum também as pessoas perceberem que até mesmo profissionais de saúde não acreditam nas dores dela. Isso acontece porque a fibromialgia ela não gera lesões nos tecidos, ela não tem inflamação, então nem tem degeneração. É uma dor muito cansada, é uma dor crônica, é diferente de uma dor aguda. Aquela dor aguda é aquela dor assim de urgência, né? A dor da fibromialgia não é de urgência. Estima-se que aproximadamente 3% dos brasileiros sofrem dessa condição. E a maioria, 90%, são mulheres entre 30 e 50 anos. E das pessoas que têm fibromialgia, aproximadamente 20% também sofrem de ansiedade ou depressão. Então, quais são os fatores associados ao início da fibromialgia? Fator genético, né, já que essa doença ela é recorrente em pessoas da mesma família. Então, é comum uma tia tem fibromialgia ou a mãe tem artrite reumatoide. Então, que seja alguma coisa assim relacionada ao gene, que existe o gene do reumatismo na família. Pode também ser desencadeada após um evento traumático, um acidente, por exemplo, um tombo muito feio, uma cirurgia, ou eventos também psicológicos, né? Trauma psicológico. Também pode vir depois de um vírus, uma infecção por vírus ou uma doença autoimune. Então, é bem comum as pessoas que têm artrite reumatoide, às vezes depois virem a desenvolver também a fibromialgia, ansiedade, depressão. Ou também pode ser que a pessoa tenha fibromialgia e não tenha decorrido de nenhuma dessas hipóteses anteriores. As dores da fibromialgia, normalmente elas se iniciam num ponto específico e depois elas vão se espalhando por todo o corpo e alguns fatores podem piorar muito, muito as dores, que é o excesso de esforço físico, fazer muito, né, carregar peso, fazer essas coisas assim, o estresse emocional, infecções, noites mal dormidas, traumas ou ficar muito tempo passando frio. E quais são os fatores de risco dessa doença? Os fatores de risco facilitam muito o surgimento da doença. Então, um principal deles é o sexo, já que a fibromialgia ela atinge basicamente mulheres, 8 a 10 vezes mais mulheres que homens. E o histórico familiar, né, que como eu falei antes, do gene do reumatismo, né? E quais são os principais sintomas da fibromialgia? O principal sintoma é a dor crônica generalizada. Então, generalizada é em todo o corpo, né? Essa dor, ela é normalmente descrita como uma dor de cansaço constante.
podendo ser uma dor muito forte, mas não é aguda e não é uma dor urgente. Essas dores elas podem estar acontecendo em todo o corpo ao mesmo tempo, com duração de pelo menos 3 meses. E segundo estudos, essa dor acontece porque a estimulação repetida de nervos faz com que o cérebro das pessoas ele se modifique, né? E essa mudança envolve então aumento anormal de níveis de substâncias químicas que sinalizam a dor, que são neurotransmissores. E então os receptores de dor do cérebro, eles desenvolvem uma memória de dor. E isso fica mais sensível, e que significa então que pode reagir exageradamente aos sinais de dor. Tem umas células chamadas células T, que quem tem fibromialgia tem 5 vezes mais que as outras pessoas. E essas células são as responsáveis por enviar a sensação de dor para o cérebro. Então, por isso que quem tem fibromialgia tem muita sensibilidade ao toque, assim, mal toca, assim, já começa a doer. A gente diz que não me toque, né? E a fibromialgia, então, tem sintomas também como a fadiga constante, o cansaço, mesmo após dormir por longos períodos, ainda a pessoa continua muito cansada. Tem os distúrbios do sono, como a insônia, a pessoa acorda mais cansada do que foi deitar. Então, isso é muito comum, a gente costuma dizer assim, passa um trem em cima e aí o fibromialgico acorda. Então, é aquela sensação de estar com todos os músculos moídos mesmo. Dificuldades cognitivas, como falta de concentração, dificuldade em prestar atenção, lacunas de memória. Até isso uma coisa tem a ver com a outra também, porque se a pessoa não consegue prestar atenção, ela não vai conseguir memorizar aquilo, né? Problemas de linguagem, raciocínio prejudicado, dores de cabeça, dores na barriga, cólicas, diarreia, o intestino preso, pode ter também a síndrome do colo irritável, ansiedade, né? Ou seja, sofrer por antecipação, por não saber, né? Como que vai ser o dia de amanhã. Por exemplo, quem tem fibromialgia não pode agendar um evento para daqui a um mês, porque ela não sabe como ela vai estar naquele dia, se ela vai conseguir ir naquele evento. Então, vontade de isolar-se, não sentir mais prazer em atividades que antes eram agradáveis, depressão. E então, como que é feito o diagnóstico da fibromialgia? É essencialmente clínico, né? Não existe exame de laboratório que diga que a pessoa tem a fibromialgia. Então, se considera os sintomas que a pessoa está sentindo para ver, para distinguir outras doenças. Então, fazem exames de exclusão. Vão excluir que a pessoa tem artrite reumatoide, vão excluir que tenha lúpus, vão excluir que tenha várias outras doenças, para depois fazer o diagnóstico da fibromialgia. Então, é um diagnóstico lento e trabalhoso, né? Então, normalmente, quem faz esse diagnóstico é um médico reumatologista. E o tratamento da fibromialgia? Né? Aqui, na parte do tratamento, é claro que eu vou dizer que a lemiterapia, né, que é o tratamento que eu aplico, é o melhor tratamento. E também foi este tratamento que me livrou das dores da fibromialgia, porque, como vocês sabem, eu também tive essas dores da fibromialgia e eu sofri por 5 anos com essa síndrome. Então, depois que eu fiz a lemiterapia, aí que eu vi os resultados em mim, aí eu resolvi fazer a lemiterapia e aplicar nas outras pessoas que têm a fibromialgia, né? Também é indicado fazer uma atividade física leve, né? Nada de excesso de peso e cuidar para não exagerar mesmo, porque pode gerar muita dor depois. Né? Evitar o estresse também é muito importante, ter uma alimentação saudável. Neste ponto da alimentação, né, muitos pacientes já relataram que diminuindo a quantidade de glúten da dieta, eles conseguiram diminuir muita fadiga, muito cansaço, né? E alguns também conseguiram diminuir dor. Já tem até o glúten, ele tem mais em massas e pães e biscoitos. E tem alguns médicos e nutricionistas que falam, então, que o glúten, ele é inflamatório, então ele pode gerar mais dor nas articulações. Outro tratamento também que pode diminuir as dores da fibromialgia
é a da energia da desprogramação neurobiológica, né? Onde ela atua desprogramando tudo que está gerando as dores, né? Esses dois últimos tratamentos que eu falei, a lemoterapia e a desprogramação neurobiológica, né? Eu aplico esses dois tratamentos, então quem tiver interesse, entre em contato comigo, que a gente pode fazer esse tratamento para vocês, então.